meu lindo! Fala, minha linda! Por cá, professora Clismane Alves, sua professora de processo penal, passando para a gente conversar hoje a respeito de um tópico que é de extrema relevância para o conteúdo programático aí do seu concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, que é o assunto de inquérito policial. Ao longo aqui das nossas 3 aulas, né, que são a quantidade de aulas que nós trataremos a respeito desse tópico, você vai compreender por que é tão relevante e por que até então não há nenhuma prova de carreiras policiais que não tenha tira uma questão de inquérito quando cobrada no edital do concurso, tá certo? É um assunto muito importante, a gente vai entender isso por quê e com certeza, né, você vai sair daqui sabendo de tudo aquilo que você precisa para garantir aí a sua aprovação, assim como eu garanti a mim buscar a sua fardinha verde, né, para trabalhar daqui a um tempinho aí e a gente ombrear juntos essa jornada que é de servir e proteger aí a sociedade alencarina. Perfeito, meus alunos? Show de bola? Vamos então aqui para nossa telinha, tá? Você já sabe, né? O arroba da professora, porque sempre está aqui nas aulas. Se você tiver alguma dúvida, você vai entrar em contato comigo após essa aula no arroba profa Clismane Alves. Aqui está o arroba do Rota Concursos, né? Esse projeto maravilhoso, o qual você adquiriu e está aqui me vendo através dele nesse momento. E eu espero que você já siga no Instagram, arroba Rota Concursos. Senão, não perca a oportunidade de ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no nosso Ceará em relação ao concurso público. Show de bola? Beleza? Então vamos embora. Trataremos hoje de processo penal, como você já sabe, da matéria inquérito policial. E para que você compreenda o que é o inquérito policial, ou para que eu possa introduzir essa matéria para você, eu preciso que você entenda que quando há a ocorrência de um delito, quando há a ocorrência de uma infração penal, surge para o Estado o que a gente chama de poder-dever de punir. O Estado não só pode, como ele deve, né, buscar ali a materialidade delitiva, buscar quem foi o autor daquele delito para efetivamente punir. É o que a gente chama no direito de ius puniendi ou jus puniendi, né, conforme se escreve. Perfeito? Então, a gente vai anotar aqui em cima, ou deixei até um espacinho, que quando há a ocorrência de um crime, vou colocar assim crime, que é para que você possa compreender, tá certo? Quando há a ocorrência de um crime, surge para o Estado o que a gente vai chamar de poder-dever de punir, tá certo? Esse poder-dever de punir, ele é atribuído ao Estado porque há muito tempo foi tirado de nós a possibilidade de fazer justiça com as próprias mãos, né? Olho por olho, dente por dente, como acontecia antes, aquela lei de Italião, né? Pode não, tá certo? É o Estado hoje quem tomou para si essa questão, esse quesito de fazer a justiça, e ele faz a justiça por nós. O crime aconteceu com você? Ok, mas quem vai cuidar é o Estado, tá certo? O Estado, ele faz isso por meio de um instrumento que a gente vai chamar de persecução penal, ou persecutio criminis, tá certo? A persecução penal nada mais é do que a perseguição desse crime. E essa persecução penal, ela é dividida em 2 momentos, que a gente vai detalhar aqui e vamos chamar esse primeiro momento de momento investigatório, tá certo? E esse segundo momento a gente vai chamar de processual, ok? Quando a gente fala do momento investigatório, necessariamente nós estamos nos remetendo aqui, né, no que diz respeito ao seu concurso, a esse conteúdo programático do seu concurso, ao inquérito policial, que não é a única, mas é a principal forma de investigação estatal, tá certo? Há outros tipos, né, de investigação, há outros tipos, mas nesse momento a gente trata aqui do inquérito policial, que é o mais comum de ser tratado e que é o que efetivamente vai ser cobrado na sua prova, tá bom? Esse segundo momento, que é o momento processual, a gente vai conversar a respeito da ação penal, ok? Mas em uma outra aula, depois que você entender o que é o inquérito policial, a gente parte para a ação penal para que você possa compreender, beleza? Ok. Você já sabe que quando há a ocorrência de um crime, o Estado ele tem o poder dever de agir, ele faz isso por meio de algo que a gente chama de persecução penal, e essa persecução penal ela tem tanto o momento da investigação como o momento processual, que é o inquérito e a ação penal, tá bom? Professora, mas o que é o inquérito policial, então? O que é esse procedimento? Ó, já estou dando spoiler, né? O que é o inquérito no que diz respeito à investigação? Tem algum conceito? Como é que a gente pode conceituar o inquérito policial? E tem, né? A gente tem vários doutrinadores e você vai encontrar 1001 conceitos do que seria o inquérito policial, mas todos eles, ao final, vão dizer a mesma coisa. Então, como conceito, eu trouxe aqui um que é mais simples, para que a gente possa visualizar e compreender, tá? O inquérito policial, ele nada mais é do que, como eu disse, um procedimento de natureza instrumental, administrativa, uma vez que ele visa esclarecer os fatos delituosos relatados na notícia crime, ou seja, quando o delegado ele fica sabendo, né, por alguma boca ou por alguma razão daquele delito, fornecendo subsídios para eventual prosseguimento ou arquivamento da persecução penal.
nessa outra fase, que seria a fase processual, tá? Aqui, então, a gente vai dizer que o inquérito policial ele é preparatório da ação penal. Tá certo, professor? Eu li com a senhora, beleza, mas eu ainda não sei o que é o inquérito policial. Pois a gente vai detalhar aqui em 5 momentos, 5 informações importantes que eu preciso que você aprenda e leve para a sua prova, tá certo? A primeira delas é a respeito, queridos, da natureza jurídica. Professora, o que seria a natureza jurídica? Natureza jurídica é igual quando a gente fala de gênero. Como é que você se identifica? O que é que você é? Pois pronto. O que é que o inquérito policial é no mundo? Ele se identifica com o quê? O inquérito policial, ele nada mais é, como nós conforme, né? Nós lemos do que um procedimento e um procedimento administrativo, é um procedimento de caráter instrumental. Cuidado aqui, tá? O inquérito policial, ele não é um processo, porque como eu detalhei com você, a persecução penal, ela tem 2 fases, E ele ocorre na fase investigativa, na fase anterior à fase processual. Logo, ele é pré-processual. Eu não tenho como ter um procedimento que é pré-processual e ser processual ao mesmo tempo. Se ele ocorre antes do processo, ele é um procedimento, tá certo? Tô frisando isso porque cai bastante em prova. Não é um processo, é um procedimento. E ele não é um procedimento judicial, ele é um procedimento administrativo. Ainda não vai envolver a nossa instância judicial. Ou também instrumental, conforme nós citamos aqui em cima. Por quê? Porque o inquérito policial nada mais é do que um instrumento para que a gente possa ali conseguir a autoria e a materialidade daquele delito, tá bom? Segunda observação importante é o caráter, né? É o caráter desse inquérito policial. E a gente nada mais tem do que um caráter informativo. Informativo. Por quê? Ele vai colher as informações necessárias para embasar uma eventual denúncia ou a queixa. Por isso que eu coloquei aqui embaixo o fato de ele ser preparatório para a ação penal, porque ele vai colher ali os elementos e, se for o caso, a ação penal vai prosseguir com esses elementos colhidos em sede de inquérito policial, tá bom? Uma terceira observação é a respeito da finalidade, né? E como eu já citei, né, para você, a finalidade do inquérito policial é de colher elementos informativos acerca da autoria e materialidade. Se houve o crime e se houve quem o cometeu, tá certo? Aqui, por último, né, eu falei 5, mas são só 4, a gente vai tratar a respeito da presidência desse inquérito policial. Presidência do IP. E esse inquérito policial, ele é presidido pela autoridade policial, que vai representar a polícia judiciária. A gente tem essa informação no artigo 4º do nosso Código de Processo Penal, e eu não trouxe aqui vários artigos para a gente ficar lendo, porque não é o cerne dessa aula, o cerne é você compreender o que não dispensa a leitura do seu material, que eu fiz questão de colocar os artigos lá, tá certo? Mas aqui é para que você possa compreender como um todo o que é o objeto do nosso estudo aqui, que é o inquérito policial. Então, como eu disse, a presidência do inquérito policial é feita pela autoridade policial, que representa a polícia e polícia judiciária. Perfeito? Ok? Por exemplo, o delegado de polícia, que representa a polícia judiciária, que seria a polícia civil aqui no estado do Ceará. Tá bom? Perfeito? Ok? Pronto. Última informação que eu quero tratar com você, deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui do outro lado. É a respeito do valor probatório do inquérito. Não sei se você recorda do que eu acabei de dizer, mas eu disse quando a gente estava tratando da finalidade que o inquérito policial, ele colhe elementos informativos, ele colhe elementos de informação. Em nenhum momento eu citei a palavra prova, tá certo? Porque quando a gente fala de prova, a gente tem que tratar de um momento do nosso processo, propriamente dito, em que é oferecida à outra parte a possibilidade dela se defender daquilo que está sendo produzido. Então, a prova eu só tenho no momento do processo, no momento processual em que eu posso oferecer para a outra parte o contraditório, a ampla defesa, para que ela possa contradizer aquilo que está sendo dito contra ela. No momento do inquérito policial, a gente não tem um acusado. Então, eu não tenho como produzir provas, e eu não tenho tampouco como dar a ele a possibilidade do contraditório em ampla defesa, porque ele não é acusado de nada, ele é apenas investigado. Por isso que a gente está naquele momento que é investigatório, tá certo? Então, o valor probatório do inquérito policial é um valor probatório relativo. Por quê? O valor probatório é aquele valor, é o peso
peso atribuído às provas, certo? Às provas ou aos indícios, ok? Às provas ou aos indícios, levando em conta, se eu consigo terminar de colocar aqui, né? A relevância e a capacidade de decisão do julgador. O juiz, ele não pode, por exemplo, pegar aqueles elementos de informação que foram colhidos em sede de inquérito policial e condenar uma pessoa, sem dar a ela a possibilidade do contraditório, ampla defesa ou nada dessa natureza, tá certo? Então, novamente, o valor probatório do inquérito policial é um valor probatório relativo. E como eu disse para você, ele não colhe provas, exceto algumas provas que a gente tem no nosso ordenamento jurídico que podem ser colhidas em sede de inquérito policial, mas que ainda assim, duas delas vão ter a questão do contraditório e ampla defesa, só que diferido, postergado, que é o que a gente vai chamar, queridos, ó, de provas cautelares, provas cautelares. Aí também a gente tem as provas não repetíveis, beleza? E a gente tem também as provas antecipadas, ok? Professora, qual é a diferença e por que que essas provas elas podem ser colhidas em sede de inquérito policial e a gente colocar o contraditório delas para depois, diferir, postergar? Vamos lá, exemplificar ou conceituar cada uma delas, tá certo? Essa prova cautelar é aquela prova que precisa ser produzida com urgência. Com urgência. Por quê? Porque, vou colocar assim, para não se perder. Para não se perder. Por exemplo, uma interceptação telefônica, né? Se o crime está acontecendo naquele momento, se eu tenho indícios, né, que me fazem de fato acreditar que a infração penal ela está sendo cometida naquele momento, a gente vai lá e coloca essa interceptação telefônica, né? Pede autorização judicial e a interceptação telefônica lá acontece. Se o crime está acontecendo naquele momento, se daqui a 3, 4, 5, 6 meses na fase do processo, eu não vou ter como produzir essa prova novamente. Por quê? Porque o crime está acontecendo hoje. Não adianta eu colocar uma interceptação telefônica daqui a 6 meses, porque o crime ele já ocorreu. Então, a prova cautelar é aquela que precisa ser produzida com urgência por o perigo dela se perder, para que ela não possa se perder, tá certo? As provas não repetíveis são aquelas que não podem ser repetidas. Muito simples, né? São aquelas que não podem ser repetidas. Por exemplo, um exame de corpo de delito. Tá certo? Aconteceu ali, por exemplo, uma violência, uma lesão corporal, né? Hematomas, eles somem. Então, se eu deixo para varrer daqui a 2 semanas, daqui a 1 semana, daqui a 5, 6 dias, muito provavelmente eu não vou ter mais como produzir essa prova. Por quê? Porque ela não pode ser repetida. Os hematomas já se foram, tá certo? E por último, as provas antecipadas, que são aquelas produzidas em momento processual. Minha letra não é muito bonita não, né? Mas tô sabendo que dá para tu compreender por aí, tá bom? Tô acreditando nisso. Em momento processual distinto do previsto em lei, tá certo? Essas provas aqui, elas terão um contraditório real, elas são submetidas a um contraditório real, diferente do que acontece nessas provas cautelares e nas provas não repetíveis, que a gente vai jogar o contraditório, né, delas lá para depois, lá para o momento da fase processual de fato. Essas aqui, as provas antecipadas, são essas provas que só podem, né, ser produzidas em momento processual distinto do previsto em lei, mas elas são submetidas a um contraditório real. Um exemplo disso aqui, queridos, ó, é o depoimento ou testemunho de alguém no leito de morte. No leito de morte. Por exemplo, uma pessoa que vai ali, né,
que está ali em fase terminal de um câncer ou algo dessa natureza, ela não tem como sair do hospital, aí a pessoa vai lá, colhe o depoimento dela, entretanto, diferente das outras provas, essa aqui vai ser dada a oportunidade da outra pessoa, do acusado, contradizer naquele momento. Porque pode ser, por exemplo, que eu pegue o depoimento de uma pessoa que está para falecer de hoje para amanhã, ela faleça amanhã, e aí o que ela disse? Como é que eu vou saber se é ou não verdade? Se eu não dei naquele momento a possibilidade daquela pessoa se defender. Daqui a 6, 7, 8 meses, quando essa prova, né, estiver ali sendo debatida, quando estiver sendo discutida a respeito dessa prova, como é que a gente pode dizer se ela é ou não verídica? Qual é o valor, qual é o peso que eu posso dar para aquelas informações que foram colhidas se a pessoa faleceu, antes que a outra pudesse ter ali o contraditório, o direito, né, de defesa, certo? Então a diferença é essa. Isso aqui costuma cair em provas mais aprofundadas, mas como eu já estou falando aqui para você, não custa nada encher o seu coco, né, de informação. Então, só para a gente recapitular, o valor probatório do inquérito policial é um valor probatório relativo. O valor probatório diz respeito ao peso que é atribuído às provas ou os indícios, levando em consideração a capacidade, a relevância de decisão do julgador. E como você já sabe, o juiz ele não pode decidir só com base nos elementos de informação colhidos no inquérito policial. Pode haver a colheita de provas durante o inquérito? Pode. Quais são essas provas que podem ser colhidas? Provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. Essas duas aqui a gente vai ter a questão do contraditório diferido ou postergado em outro momento processual que a pessoa vai se defender delas, tá certo? E essa daqui tem um contraditório real pelo simples fato do que eu já expliquei para você. Beleza? Tranquilos? Padrão. A gente vai agora para as características do inquérito policial, que é uma coisa que cai demais de despenca em prova, tá? Aí a gente tem um mnemônico, que é o idoso. O inquérito policial, ele é idoso, tá? Alguns doutrinadores vão trabalhar com cerca de 12 características, mas para o nosso estudo aqui não há necessidade, o que eu vou falar aqui com você é suficiente, tá certo? Vamos detalhar aqui as letras, ó. Primeiro, o E. O E é de quê, professora? O E, queridos, ó, é de escrito, tá certo? Por quê? Porque o inquérito policial, ele é escrito. Eu preciso esclarecer o que é uma coisa escrita para você? Não, você sabe que nos tempos de hoje, o escrito que eu tô falando aqui, não tô me remetendo a escrito no papel, com lápis, caneta, né? Claro que ninguém vai escrever o inquérito policial desta grossura, deste tamanho, no papel. É digitado. Mas como o nosso código é muito antigo, ele fala que é escrito. E essa informação a gente vai ter lá no artigo 9º. Artigo 9º do Código de Processo Penal, que vai dizer que todas as peças do inquérito policial serão num só processados, reduzidos a escrito ou datilografados, muito antigo, né? Porque esse código, como eu disse, é antigo, e vão ser rubricadas pela autoridade. Isso aqui não tem nem nada que a gente possa explicar. Ele é escrito, tá bom? Uma outra característica, partindo agora para o I, é o fato dele ser indisponível. Professora, o que seria essa indisponibilidade? É aquilo que consta, queridos, lá no artigo 17 do nosso Código de Processo Penal. A autoridade policial, ela não pode mandar arquivar o inquérito. Eu, delegado de polícia, comecei hoje as investigações contra Joãozinho dos Anzóis Pereira. Beleza. Daqui a 5 dias eu estou investigando, descubro que ele é inocente, na realidade. Eu posso pegar o inquérito policial e arquivar? Negativo. No final, quando eu estiver tratando com você de desfecho, você vai ver que há um relatório que o delegado faz, né? A questão do indiciamento. O que é que eu posso fazer? Não indiciá-lo e colocar lá no relatório que, de acordo com as informações colhidas, Joãozinho dos Anzóis Pereira é inocente. Mas eu não posso arquivar. Por quê? Porque a competência do arquivamento, a gente vai ver lá na frente, que é do Ministério Público e não da autoridade policial. Tá bom? Então, cuidado com isso, tá? Que é a API total. Outra característica com a letra I é o fato, queridos, dele ser inquisitivo. Deixa eu ver aqui se eu trouxe uma súmula pra gente conversar. Ó, trouxe não. Mas vamos lá. O que é essa questão dele ser inquisitivo? É o fato de ele não ter a oportunização de um contraditório ou de ampla defesa. Porque o que foi que eu disse para você? No momento do inquérito policial, nós ainda não temos nenhum acusado. Nós não temos um culpado. O que a gente está tendo naquele momento é uma pessoa que está sendo investigada. Então, nesse momento, não tem porquê eu oportunizar para a pessoa a questão do contraditório e ampla defesa. Até porque, via de regra, como eu disse, não são colhidas provas, são colhidos indícios, são colhidos elementos de informação. Tá certo? Então, aqui ele é inquisitivo, não há o contraditório e ampla defesa. O que não significa dizer que a pessoa que está sendo investigada não possa ter acesso àquilo que está acontecendo. Ela pode,
Daqui a pouco a gente vai ver os direitos da pessoa investigada e a gente vai ver que entre eles está o direito de acesso. Então, por meio da súmula vinculante, inclusive, súmula vinculante número 14 do STF, a gente vai ter lá a disposição de que o defensor, o advogado da pessoa que está sendo investigada, ele tem direito de acesso aos autos que já foram documentados. Então, eu estou tendo aqui uma série de diligências dentro desse inquérito policial e à medida em que essas diligências elas vão acontecendo, elas vão sendo documentadas. O advogado, o defensor da pessoa que está sendo investigada, ele tem acesso a verificar o que é que está ali documentado, tá certo? Então, dever de casa é você olhar aí no seu material uma partezinha que está em negrito, está de amarelo, você vai fazer a leitura da súmula vinculante 14, tá certo? A súmula vinculante 14 do STF, que vai dizer que é direito do defensor, no interesse do seu representado, ter amplo acesso aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício da defesa. Então, cuidado só com informação. O defensor, o advogado, ele vai ter direito ao acesso aos autos já documentados. Não é o que está terminando, não é o que foi terminado, não é as diligências em andamento, é o que foi documentado. Perfeito? Padrão? Então, vamos embora. A gente vai ter agora a característica no que diz respeito à letra D, né? E no D, a gente vai ter a característica da dispensabilidade. Ele é dispensável, conforme o artigo 46, né? Dos artigos que exemplificam essa questão da disponibilidade é o artigo 46. Lá no artigo 46, a gente vai ter a seguinte redação, ó. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido tal e tal coisa. Significa dizer que ele é dispensável. O Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, ele pode oferecer a ação penal sem esse inquérito policial. Professora, então o inquérito serve de quê? Ele serve para o que nós já tratamos, que é a colheita de indícios, né? A colheita ali da materialidade daquele delito, da questão da autoria. Entretanto, por exemplo, a gente pode ter uma ação penal pública condicionada à representação, em que a vítima ela precisa representar de alguma forma para que seja instaurado o inquérito e para que seja instaurada a ação penal. Nesse caso, eu, como vítima, posso chegar para o Ministério Público e dizer, ó, doutor, tá aqui as provas, aconteceu isso, tá aqui as provas. O membro do Ministério Público, o promotor, ele vai precisar do inquérito? Não. Se ele já tem as provas, ele pode simplesmente oferecer ação penal. Então, ele é dispensável. Cuidado, ele é dispensável e não indispensável. Tá certo? Beleza? E por último, para a gente finalizar essa aula e a gente voltar daqui a pouquinho, ele também é discricionário. Discricionário, queridos, ó, quanto à instauração do inquérito policial e quanto às diligências. Está acontecendo, por exemplo, as investigações de determinado crime. Aí a pessoa que foi vítima, ela chega lá no delegado e ela faz uma série, né, de solicitações. Olha, eu quero que seja feito isso, eu quero que seja buscada prova de tal jeito, eu quero que seja feita tal diligência. O delegado, ele é obrigado a acatar? Não, tá certo? Por quê? Porque é discricionário. As diligências, elas são discricionárias. Ele vai fazer o que ele entender ser pertinente, tá bom? Beleza? Tranquilos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente tratar. Vamos finalizar com algumas questões, tá bom? Só pra gente recapitular, tá? A gente viu o que é, né, a persecução penal, os momentos da persecução penal, você viu comigo os conceitos do inquérito policial, alguns, né, detalhamentos desses conceitos. Você viu comigo a questão do valor probatório do inquérito policial, você viu até um complemento, né, que é a respeito das provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, e você viu comigo uma das partes mais importantes, que é o início, né, aqui das características do inquérito policial. A gente vai responder 3 questões para finalizar esse bloco, tá bom? Vamos lá, ó. Primeiro, a respeito dos procedimentos da investigação, julgue o item que se segue. O inquérito policial tem caráter inquisitório, característica que você acabou de ver comigo, dispensando a ampla defesa e o contraditório, motivo pelo qual os elementos de informação nele documentados não são disponibilizados ao defensor do investigado, negativo. Foi o que eu disse para você? Ele é inquisitório? É. Ele dispensa a ampla defesa e o contraditório? Sim, é justamente por isso que ele é inquisitivo ou inquisitório, tá? Entretanto, os elementos de informação documentados, eles podem ser disponibilizados ao defensor. O defensor, ele tem amplo acesso. Isso já estava no Estatuto da OAB, mas como nós somos o Brasil, né, que não respeita o direito das pessoas, precisou o STF fazer uma súmula vinculante, editar uma súmula vinculante. E é por isso que nós temos agora a súmula vinculante 14, que vai tratar a respeito do direito, né, desse defensor público de ter acesso aos autos já documentados, né, que fazem ali menção ao direito de defesa do acusado, né, do investigado.
Tá bom? Tranquilos? Então aqui tá errado, tá? Como eu disse, leitura obrigatória de todo o seu material. Seu material tem o que eu tô falando aqui na aula. Seu material tem a súmula vinculante, esse primeiro bloco, né? Tem as questões e vai ter, inclusive, a letra de lei, a lei seca, que é indispensável. Tá certo? Vamos aqui avançar, vamos para a nossa segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta as características do inquérito policial. Novamente, muito importante, né? Vai lembrar do é idoso. Até aqui a gente viu, né? Daqui a pouquinho a gente vê esse restante. Vamos lá. Realizado pelo Ministério Público, sigiloso e escrito. Realizado pelo Ministério Público? Negativo. O que foi que eu disse para você? Que a presidência do inquérito policial, ela se dá à autoridade policial. Policial. Que faz parte de quê? Da polícia? Polícia judiciária. Foi isso, não? Foi. Então não é o Ministério Público. O Ministério Público não é membro do Poder Judiciário. O Ministério Público não faz parte da Polícia Judiciária. Tá certo? Então aqui tá errado. Sigiloso, perfeito. Escrito também. Procedimento inquisitivo, sigiloso e dispensável. Ele é inquisitivo? É, porque não tem contraditório e ampla defesa. Ele é sigiloso? É. A gente não viu ainda, mas tá aqui o S, ó. Só para dar o spoiler, né? Mesmo você não vendo, dá para você responder. Ele é dispensável? É, nós já tratamos que o Ministério Público ele pode oferecer a denúncia sem a necessidade do inquérito, se ele já tiver as provas, não é isso? Pode. Então aqui é nosso gabarito, B de boi. C. Ele é realizado pela polícia ostensiva? Negativo. O que foi que eu disse? Ele é realizado pela polícia judiciária, tá bom? Ele é escrito indispensável. Ele também não é indispensável, ele é dispensável, tá certo? Ele é realizado pela polícia judiciária? É, ele é realizado pela polícia judiciária. Mas ele é indispensável? Negativo. Eu até fiz aqui a leitura para você do artigo 46, parágrafo 1º, que vai tratar a respeito da dispensabilidade do inquérito, entre outros artigos que tem falando sobre isso, tá bom? Então, ele é dispensável e ele é sigiloso, conforme eu disse. Daqui a pouco a gente vai tratar acerca dessas características, tá? Pra gente finalizar, com relação ao inquérito policial, é correto afirmar. Ah, é um processo administrativo, viu? Que eu bati muito na tecla. Não é um processo, meus amores, é um procedimento, tá? Procedimento, não é processo. B. Observa obrigatoriamente as garantias do contraditório e ampla defesa. Não observa. Por quê? Porque ele é inquisitivo, inquisitório, tá certo? Não tem prazo fixado em lei para ser concluído. Aí eu vou deixar isso aqui por último. E é um procedimento dispensável. Você já sabe o gabarito da letra D de doido, por quê? Porque ele é dispensável. A gente confirmou nesse instante quando a gente falou do é idoso, não foi isso? Ele é escrito, ele é inquisitório, ele é indisponível, ele é discricionário e ele é dispensável, conforme nós tratamos. A respeito do prazo, queridos, você não precisava nem estudar para saber. Tudo que tem jeito para começar tem que ter prazo para terminar, tá certo? Nada é ad eterno no processo penal, nem no processo civil, nem dentro do processo brasileiro. Mexeu com o judiciário, tem prazo para acabar, tá bom? Então a gente finaliza por aqui esse bloco. Se tiver alguma dúvida, você vai entrar em contato. A gente se encontra daqui a pouco. Pega a tua água, enche essa garrafa, meia garrafa de café aí também do teu lado para tu sustentar esse negócio pra gente poder chegar até lá, tá bom? Beijo, tamo junto, até já já.